E aí, galera, beleza? Vado Silva do Marapé na área, tamo junto. Mais um vídeo aí do nosso canal do VS do Marapé. Deixe seu like aí, inscreva-se no canal e aperte o sininho de notificação. Você que é novo aí, não conhece o nosso canal aí? Dê essa moral pra nós, ajuda o nosso canal aí, tá bom? Eu agradeço muito, muito obrigado. Vamos aqui para a 27ª rodada. Tô ruim de garganta, mas bora lá. Vamos lá, então. Começa no sábado, a 27ª rodada aí. Como é que vocês foram aí? Foram bem? Foram mal aí? Foi aqui na descrição, aqui nos comentários, quantos pontos vocês fizeram aí, beleza? Então vamos lá. Começa no sábado às 18h30. Nós temos 3 jogos, 18h30. Fluminense e Atlético Mineiro, Bragantino e Grêmio, e Internacional e Botafogo. Então, tudo 18h30. Aí tem um jogo no sábado à noite, né, do Corinthians e Mirassol. Aí depois, no domingo, já 16 horas, Vasco. E a rodada acaba domingo mesmo, às 20h30, Ceará e Santos, tá bom? Beleza? Tem um jogo bom aqui, Cruzeiro e Sport. Esse é bom aí. Vamos lá, então. Vamos aqui para a escalação, tá? Lembrando aí que a gente só fala para vocês as melhores opções aí, tá ok? Beleza? Vamos lá. Estamos aqui de Cássio no gol. Cássio é uma das melhores opções, porque o Cruzeiro pega o Sport jogando fora de casa, já cedeu 2 SGs nos últimos 3 jogos, tá? E o Cruzeiro conquistou 1 nos últimos 3 jogos, tá bom? Beleza? Então, é isso aí. O Cássio, que tem uma média de em casa de 5 pontos e tem 71 defesas no campeonato, ok? Outra opção aqui, nós colocamos aqui o Fábio, né? Fábio aí do Fluminense, o Fluminense que pega o Atlético Mineiro em casa, né? O Atlético Mineiro fora de casa, nos últimos 3 jogos, cedeu 3 SGs, e o Fluminense, dentro de casa, conquistou 1 SG nos últimos 3 jogos, tá bom? O Fábio, que tem uma média de 3 pontos, é muito pouco, né? 3 pontos, mas já tem 55 defesas no campeonato, tá ok? Então é uma aposta aí, tá? Tem o Léo Jardim, do Vasco, tá? Léo Jardim, o Vasco que pega o Vitória nos últimos 3 jogos, pegou 2 SGs, ele cedeu 2 SGs nos últimos 3 jogos e o Vasco conquistou 1. Mas não é muito confiável, né? Aí a defesa do Vasco, do Fluminense aí. Se o Thiago Silva, né, jogar, né, até que... Beleza? Então, é uma aposta aí. Ele tem uma média, o Léo Jardim, de 4 pontos, tá? Jogando dentro de casa, 62 defesas no campeonato. Walter, né? Do Mirassol. O Walter tá fazendo uma média muito boa, mesmo perdendo o SG, tá? Ele tem uma média fora de casa de 8,80, tá? 77 defesas no campeonato, tá? Então, o Walter seria uma boa, mesmo perdendo o SG, tá bom? Então, nós estamos indo com o Cássio aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para as laterais, tá? Laterais, colocamos aqui o William e o Paulo Henrique do Vasco, tá? O William, ele tem uma média de 7,80 jogando dentro de casa, já tem 47 desarmes e 4 assistências, tá? Já o Paulo Henrique, ele tem uma média de 8,80, já tem 62 desarmes no campeonato, já tem 1 gol e 4 assistências, tá? Então, Paulo Henrique é bom, mesmo perdendo o SG, Paulo Henrique pode fazer uma pontuação muito boa, tá ok? Outra opção boa aqui é o Kaique Bruno, tá? Ele tem uma média de 7,50 jogando dentro de casa, 64 desarmes no campeonato, já tem 1 gol e 3 assistências. Outro aposta aí que seria o René, né, do Fluminense, ele tem uma média de 4 pontos jogando dentro de casa, até perdendo um SG, né?
37 desarmes no campeonato e já tem um gol. E a última aqui é o Juninho Capixaba, que já voltou na rodada 26, tá bom? Seria isso aí. Vamos aqui então agora para a zaga. A zaga nós colocamos aqui o Vidalba, tá? O Vidalba tem uma média de 5,30 jogando dentro de casa, 27 desarmes, já tem um gol, tá? E o outro Ignácio tem uma média jogando 4 pontos, tá? Isso sem SG, 4 pontos, 16 desarmes em 13 jogos, tá? Se por um acaso, eu coloquei Ignácio, se por um acaso jogar o Thiago Silva, aí o Thiago Silva é bem melhor. Só que ele tem uma média muito baixa, ele depende muito de SG. E quando ele joga, tem SG na jogada aí. 3,60, ele tem uma média em casa, tem 5 desarmes só, 5 SG, 5 desarmes, tá? E já pegou 5 SGs, que eu falei em 14 jogos. Então, praticamente, dentro de casa, né, ele é muito bom de conquista SG quando ele joga. Então, tá? 5 SGs em 14 jogos, tá bom? Beleza? Tem o James, né? O James aí, que mesmo perdendo o SG, tá? Ele é bom. 5,60 jogando fora de casa, ele é a média dele. 49 desarmes e já tem um gol, tá bom? Seria essas opções aí por enquanto, tá? Depois a gente vai ver mais opções aí. Vamos aqui já pro técnico, colocamos o Leonardo Jardim, que o Cruzeiro é o favorito, pega o Sport, tá? Que nem eu falei, o Sport já cedeu 2 SGs nos últimos 3 jogos. E o Cruzeiro conquistou 1 SG nos últimos 3 jogos, tá bom? Então, é uma das opções. Outra opção seria o Abel, né? Abel Ferreira, tá? Tem uma média de 5,50 jogando fora de casa. Tem o próprio Felipe Luiz, uma média de 5,60 aqui, tá? E tem o técnico, né, do Fluminense aí, tá bom? Beleza? Então, eu acho que seria essas opções aí. O Flamengo que pega o Bahia fora de casa, né? O Flamengo, ele não cedeu nenhum SG, fez gols nos últimos 3 jogos fora de casa, e o Bahia, ele conquistou 2 SGs nos últimos 3 jogos, tá? Já o Palmeiras, ele pega o São Paulo, ele cedeu 1 SG nos últimos 3 jogos jogando fora de casa, e o São Paulo conquistou 2, tá bom? 2 SG nos últimos 3 jogos. Beleza? Então vamos lá então agora para o meio de campo. Meio de campo colocamos Matheus Pereira, o Arrascaeta e o Felipe Coutinho, tá? Aí vamos lá. O Arrascaeta, ele tem uma média de 10 pontos jogando dentro de casa, já tem 14 gols, 10 assistências e sofreu 37 faltas. Já o Matheus Pereira tem uma média de 6,20, tá? Tem 5 gols no campeonato, 6 assistências, tem 70 faltas sofridas, ele sofre muita falta e tem 32 desarmes, tá? E o Felipe Coutinho tem uma média de 4 pontos jogando dentro de casa, já tem 4 gols, 2 assistências, 26 faltas sofridas em 18 jogos, tá bom? Beleza? Então, esses 3. Se por um acaso o Matheus Pereira não for jogar e o Arrascaeta, eu vou dar 2 dicas muito boas aí. Uma seria o John John que não jogou a rodada passada, a 26, ele tem uma média de 6 pontos jogando dentro de casa, tá? Ele tem 5 gols, 4 assistências e 39 faltas sofridas, tá? É uma ótima opção aí, vai pegar o Grêmio, né, o Bragantino, tá ok? Ó, eu vou falar uma coisa. Nos últimos 7 jogos, né? Nos últimos 7 jogos, o Bragantino fez 7. Não. Nos últimos jogos, 5 jogos, o Bragantino fez 7 gols. Aliás, nos últimos 3 jogos, o Bragantino fez 7 gols
tá? Dentro de casa. Nos últimos 3 jogos, o Bragantino fez 7 gols dentro de casa. Já o Grêmio, fora de casa, ele tomou 4 gols, tá? Fora de casa, tá bom? Só porque eu falei do John aí, beleza? Outra ótima opção, o Felipe Anderson, que tá vindo numa média já faz tempo, tá? Fez uma boa pontuação na rodada passada. Ele tem uma média de 5,50 jogando fora de casa, já tem um gol, 2 assistências e 33 desarmes. Tá? O Felipe Anderson é uma ótima opção. Depois, correndo por fora aí, tem o Alan Patrick, tá? O Alan Patrick, que tem uma média de 8 gols dentro de casa, 8 pontos dentro de casa, já tem 8 gols no campeonato, 5 assistências e 26 faltas sofridas. Ele saiu na rodada 26 contra o Corinthians, aí teve um pênalti, ele já tinha saído. Era ele que ia bater, ia ser bom, né? Tá bom? Vamos aqui então agora para o ataque. O ataque nós colocamos o Caio Jorge já como capitão, tá? O Vitor Roque e o Ryan, tá bom? O Caio Jorge tem uma média de 10,70 jogando dentro de casa, vai pegar o Sport, é bem favorável. Tem 15 gols no campeonato, 6 assistências e 31 faltas sofridas. Já o Vitor Roque fez gol na última rodada, né? Em casa, só que ele joga fora, ele tem uma média de 5,20 jogando fora de casa, 9 gols, 3 assistências e 54 faltas sofridas. Sofre bastante falta. O Ryan, dentro de casa, o Vasco, né, que pega o Vitória, ele tem uma média de 7 pontos jogando dentro de casa, já 7 pontos. Tem 7 gols no campeonato, 33 faltas sofridas e 27 desarmes, tá ok? Vamos aqui falar outro, que é bom. Flaco Lopes também fez 2 gols e 1 assistência na rodada passada. Ele tem uma média de 6,20 jogando fora de casa, já tem 8 gols no campeonato, 1 assistência, 37 faltas sofridas e 24 desarmes, tá bom? Flaco Lopes. Outra opção aqui para vocês, que está vindo uma média muito boa, é o Lucas Barbosa, do Bragantino. Ele tem uma média de 6,60 jogando dentro de casa, já tem 2 gols, 2 assistências, 43 desarmes e 29 faltas sofridas. Então, o Lucas Barbosa é bom até para colocar no banco de luxo, tá bom? Mas é uma aposta boa, bom, porque ele tá vindo uma média boa. Depois você dá uma olhadinha aí, tá bom? Nos scouts dele. Pedro, 4 gols, né? Jogando fora de casa, uma média. Tem 10 gols, 4 assistências em 17 jogos, tá bom? Beleza? Então é isso aí. Se por um acaso o Caio Jorge não jogar, né? Aí nós podemos colocar aí o Lucas Barbosa, até o Flaco Lopes, tá bom? Né? Então a gente vai ver aí direitinho como é que vai ser aí. Antes de eu terminar aqui, estamos gravando com o mercado fechado, tá? Tem gente ainda que vai jogar, como o Cruzeiro e o Flamengo, tá? Fabrício Bruno, o zagueiro, né, também do Cruzeiro. Caio Jorge, também do Cruzeiro, tá bom? Esses caras eu indiquei aqui, ele pode até não jogar na próxima rodada, tá bom? E se tomou o vermelho, se machucou, essas, tá? Ainda faltam jogos aí da quinta-feira. Um abraço. Fui, hein?